tem também uma lista de jogadores importantes que já podem assinar a partir dessa terça-feira um pré-contrato para chegarem de graça a outros times a partir de 2026. As últimas do mercado, bastidores, finanças. Pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Cruzeiro. Dono da SAF da Raposa, Pedrinho BH, foi perguntado sobre a possibilidade de construção de um estádio para o clube. A resposta, abre aspas, eu não pretendo tirar o Cruzeiro do Mineirão. Para mim, o Mineirão é nossa casa, afirmou o dirigente. Hora de falar sobre uma lista de atletas que já podem assinar a partir desta terça-feira um pré-contrato, tornando-se reforços sem custos do seu clube ou de quaisquer outros a partir de 1º de janeiro de 2026. Você sabe, quando o atleta entra nos últimos 6 meses de vínculo, ele pode assinar esse pré-contrato, já encaminhando a sua próxima negociação. Pois bem, separei uma lista com atletas importantes. Alan Franco, zagueiro do São Paulo, é para mim um dos mais interessantes do mercado. Jogador que já foi assediado por Palmeiras e Cruzeiro, o São Paulo não consegue acertar a extensão do vínculo desse atleta. Já Everton Ribeiro, que foi alvo recente do Cruzeiro, tem vínculo com o Bahia somente até 31 de dezembro e também pode assinar esse pré-contrato. Existem negociações entre Bahia e Everton Ribeiro. O goleiro Léo Jardim do Vasco é ótima pedida. Extremamente eficiente, muito bom debaixo das traves, enorme potencial de crescimento e ainda jovem, goleiro do Vasco, que também já teve 5 propostas para renovação com o Cruz Maltino. Também no Vasco, o volante Jair. Queria citar que o Palmeiras tem 3 atletas, Mike, Marcos Rocha e Lomba. O Flamengo conta com Matheus Cunha, goleiro, e Cleiton, zagueiro, ambos formados da base, com vínculos somente até dezembro. Para completar a relação, Danilo Barbosa do Botafogo, Romero, Gustavo Henrique e Angileri do Corinthians, além de Saravia, Igor Rabelo e Vitor Hugo no Galo e Eduardo e Bolassi no Cruzeiro. Dessa lista, quais nomes agradam e seriam bons reforços, levando sempre em consideração que eles podem chegar sem custos por conta dos direitos de econômicos. Não há necessidade da compra desses atletas. Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O Cruzeiro encaminha a renovação aí com o Cauã Batistella por 5 anos, tá? O jogador está em conversas aí com o empresário. O que tem de bastidores aí, Samuca? Então, o Caramujo, ontem teve a reunião, né? O empresário dele veio à Toca da Raposa 2, conversou com toda a diretoria. É um atleta que o Leonardo Jardim vem observando bem, sabe que tem uma qualidade técnica refinada. É um atleta que todo mundo precisa ter em mente que essa dupla cidadania aí é um fator muito importante para um jogador hoje. Futebol lá na Europa valoriza muito isso, então é por isso que o Cruzeiro não quer perder um ativo e ofereceu, dentro de um projeto que o departamento de futebol entende ser importante, uma valorização salarial considerável, que aumentaria aí a multa em algumas vezes. Isso é um ponto importante. Um contrato de 5 anos, com aumentos aí sucessivos, né, a cada ano. Então, você começa com X e vai tendo X mais tanto, mais tanto, mais tanto. E nada impede, né, do atleta, quando subir pro profissional e for bem, você vai procurá-lo para aumentar ainda mais o salário, né, para seguir se protegendo, por mais que não tenha a assinatura ainda concretizada, né, e por isso não dá para cravar que a renovação está feita, mas está bem encaminhada, porque todo mundo está pensando aí no mesmo rumo, né? O Cruzeiro querendo a permanência, pensando aí nesse projeto de transição base profissional, e o staff do jogador entendendo que é uma valorização importante, o salário que ele vai alcançar já com 17 anos, ainda sem ter atuado no profissional, né? Então, tudo isso caminha para que a renovação, e por isso encaminhada, que deve ser concretizada aí muito em breve. O Cauã Batistella, acho que ele não participa do jogo do Sub-20 por causa dessa questão também, para se resolver tudo muito em breve, né? Não sei se nessa semana, porque o Cruzeiro vai viajar aí para Vitória Cup, não sei se ele vai já,
Acho que ainda não, porque o contrato não vai estar assinado, mas está tudo bem encaminhado e todo mundo pensando aí em continuidade. E o contrato novo seria de 5 temporadas, viu, Caramujo? É até uma dúvida, então, Samuca, mesmo sendo menor de idade, é possível assinar, então, 5 anos? Sim, Pergunta aqui do Saulo Oliveira. Que eu imagino, que eu sabia que para assinar 5 anos tinha que ter 18, né? Mas então, se pode, melhor ainda, né? Acho que é o melhor cenário para todos nós, né, Caio e Amanda? Garantir aí a permanência da principal joia da base do Cruzeiro hoje, né? Com certeza, viu, Caramujo? É reconhecimento também daquilo que está sendo construído dentro da Toca da Raposa 1, né? É um atleta que já vem demonstrando pelos números, mas também mostrando em questão de desempenho dentro do campo, né? E aí, a partir do momento que ele tem esse desempenho também e é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, acaba colocando ele em evidência. E aí, a partir do momento que o Cruzeiro faz esse movimento de se proteger, de se resguardar também, uma possibilidade de algum clube que possa tirá-lo daqui, acho que o Cruzeiro faz um movimento essencial. Toda vez que a gente fala sobre o Batistella, a gente sempre escuta os torcedores, e com muita razão, pedindo que ele esteja nessa transição, né, entre a categoria de base e também o profissional. Por isso, porque ele vem mostrando maturidade, porque ele vem rendendo e rendendo muito bem. É claro que mesmo sabendo que precisamos respeitar as etapas, que são etapas comuns entre atletas que estão saindo da base para o profissional, mas a partir do momento que a gente escuta essa notícia, como a notícia de ontem, né, que ele está ali treinando com os profissionais, acho que já é um bom começo também, porque afinal de contas não é a primeira vez que ele treina com um profissional, mas é a partir do momento que a gente escuta isso e escuta também na sequência a questão da renovação, é sinal também de respeito com o atleta, respeito institucional, respeito em saber que é um atleta que pode render muito ao Cruzeiro esportivamente e render também num futuro muito promissor, questão financeira, né, questão monetária. Então eu fico muito feliz de escutar isso, escutar que o Cruzeiro está se resguardando e se protegendo e dando, acima de tudo, também o valor que precisa ser dado à categoria de base. Tomara que isso também sirva ali como um bom exemplo, uma inspiração também para outros jogadores, porque, afinal de contas, nós sabemos que a nossa categoria de base tem muito talento. Precisam, claro, continuar sendo lapidados, mas há, sim, muito talento lá. É uma boa notícia, né? O Cruzeiro precisava, a qualquer custo, sacramentar essa renovação do Batistella no segundo semestre desse ano, né? Até pela situação contratual dele. Ainda não sacramentou, mas pelo menos deu um passo importante nesse sentido. Hoje, dentro das categorias de base do Cruzeiro, dá para se dizer que é o principal ativo, né? O Cauã já foi promovido, porque se não fosse, daria aí até uma boa discussão, mas vale dizer que o Batistella é um jogador que atua no setor ofensivo, né? Que naturalmente fica mais propício a decidir jogos e também acaba sendo mais valorizado. É um cara que hoje é um destaque não só dentro do Cruzeiro, mas a nível nacional. Prova disso é o que ele faz no Brasileirão Sub-20, é o que tem feito também em outras competições, desde a Copinha vem bem, e que bom que o Cruzeiro conseguiu oferecer algo interessante para ele, né? Não só uma renovação extensa, uma valorização salarial, mas um projeto, que era algo que o Batistella tanto queria, porque para ele permanecer no Cruzeiro, é claro que ele queria ter essa noção de estabilidade, né, de quando o Cruzeiro pretendia ter ele no profissional, e aparentemente é algo mais a médio prazo, né? Espero que tenha um desfecho positivo essa história, porque é um garoto que eu tenho muita expectativa, não só de retorno financeiro, mas de retorno técnico ao Cruzeiro, né? O torcedor cruzeirense anseia muito ver garotos criados dentro do próprio clube voltando a dar retorno técnico, como em outros tempos, né? Infelizmente, nos últimos anos a gente acabou perdendo aí bons nomes que apareceram um pouco no profissional, ou até mesmo nem apareceram, mas não deve ser o caso do Batistella, né? Que bom. Então, tomara que muito em breve tudo esteja resolvido e que ele possa estar à disposição aí já do profissional para estar contribuindo para o Cruzeiro. E nós falamos há pouco tempo atrás, né, Caio, Emerson, Samuel, que ele é quem sabe, um sucessor até para o próprio Matheus Pereira, né? Porque ele reúne características
exatamente de ser esse meia construtor que pensa, que pisa na área, que finaliza. Então, acho que em algum momento o Cruzeiro pensou com relação ao Eduardo, de ser esse atleta, né, esse meia pensador. A gente já viu que ele vem se destacando como um segundo volante, né? Ainda que ele possa, em algum momento do jogo, fazer isso também, pisar dentro da área como um homem surpresa, organizar, mas a gente vê que as características do Batistella se aproximam um pouco mais até do Matheus Pereira. É claro que a gente não está comparando, né, os níveis técnicos dos jogadores, afinal de contas, acho que não seria nem tão justo assim, porque o Batistella é muito jovem, tem muita coisa ainda para aprender, para acrescentar e agregar o seu potencial, né? O Matheus já é um jogador pronto, né? É claro que vem também mostrando cada vez mais que é capaz de ajudar e mudar um pouco até do seu estilo de jogo. Hoje o Gabi tem sido, né, na ausência do Matheus Pereira, esse jogador para construir e principalmente atuar até na posição do Matheus Pereira. Mas pensando a médio e longo prazo, imagino que o Cruzeiro também tenha isso em vista, até pelo retorno esportivo que se espera dele, é disso, de ser, quem sabe, um sucessor no início, claro, mas depois podendo ser até eventualmente um concorrente direto ao Matheus Pereira. Eu não vejo isso como impossível, não, muito pelo contrário, porque tem muita capacidade técnica para isso. Não há mais bobo no futebol, porque quando a gente olha aí para a Vitória Cup, né, nessa quinta-feira o Cruzeiro enfrenta o Defensa e Justiça, que é um time que não está fazendo uma boa temporada, né? E isso não significa que o Cruzeiro vai ganhar favas contadas com facilidade, que seja um adversário simples. Até gostaria de saber de vocês aí, Amanda e Kai, se foi possível fazer ali uma análise prévia, o que a gente pode esperar desse Defensa aí para não ser surpreendido tal qual o Guardiola foi? Você disse muito bem, né? O Defensa e Justiça não vive uma boa fase esportiva, né? Eu acho que a gente tem que levar em consideração que mesmo não estando em uma boa fase, clubes argentinos costumam não abrir mão do seu estilo dentro do campo, né? Que é de intensidade, que é de ser um time de combate. Eu acho que isso também, de alguma forma, faz com que o Cruzeiro tenha um pouco de cuidado com relação ao estilo de jogo que costuma ter times argentinos. Eu acredito muito, Caramujo, que eles devem vir motivados para querer mudar um pouco dessa fase também. Embora tudo isso tenha um contexto negativo, a partir do momento também que você tem um novo comandante, acaba que isso faz com que as coisas mudem no questão ambiente, né? Pode proporcionar uma nova metodologia, uma maneira também de jogar diferente, mas não abrindo mão desse estilo de jogo argentino que é muito de força, de ser um time aguerrido dentro do campo. Acho que o Cruzeiro tem, assim, muito bem traçado a sua estratégia, os seus objetivos, está vivendo uma fase que é o oposto do Defensa e Justiça. Acho que isso também é muito positivo para o Cruzeiro. Eu até escutei esses dias, né, que o Cruzeiro tem que continuar, né, que o Cruzeiro tem que seguir da maneira que parou. E é um pouco disso, né? De você conseguir ser uma equipe dentro do campo que sabe muito bem o que precisa desempenhar, desenvolver, que respeita também a metodologia que está sendo criada pelo Leonardo Jardim, um time de muita obediência, um time muito concentrado dentro do jogo. A gente tem sempre que fazer e levar em consideração, fazendo esse paralelo, de que apesar de ser uma competição que vai proporcionar ao Cruzeiro um encaixe cada vez melhor e um ritmo também de jogo cada vez melhor, mas jogo é jogo, o torcedor não quer perder, assim como os jogadores também vão entrar com essa mentalidade de estar sempre vencendo, mas é claro que do outro lado tem que respeitar, independente do momento que está sendo vivido, tem que respeitar o adversário. É um pouco mais fácil estudar o Defensa do que o Benfield, porque primeiro é uma equipe mais tradicional, né? E também participou de uma competição internacional esse ano, que foi a Copa Sul-Americana. E assim como o Cruzeiro foi muito mal o Defensa, né? Tava em um grupo bem acessível com Universidade Católica do Equador, Cerro Largo do Uruguai e Vitória, e não conseguiu nenhuma vitória. O Defensa passou aí a fase de grupos por completo sem nenhuma vitória na competição, foi mal no Campeonato Argentino,
caiu precocemente na Copa da Argentina e esperava mais desse defensa, confesso. Não tem um super time, mas imaginava que fosse ser mais competitivo, né? Até porque nos últimos anos tem conseguido ser, até conseguiu título de Copa Sul-Americana, Recopa, um certo nível de competitividade legal em competições continentais, mas realmente a temporada é ruim, tanto que teve troca no comando técnico, né? E a gente sabe o tanto que isso pode impactar positivamente até desde o início. Tem aí uma motivação que acaba sendo gerada, e é um treinador que tem um certo conhecimento do futebol brasileiro, que é o Mariano Sosso, né? Ele que já trabalhou no esporte. Até me lembro que o trabalho dele começou bem legal no esporte, mas depois as coisas não se acertaram. Então, o trabalho de maior destaque dele na carreira acabou sendo, de fato, no Melgar. Mas é um treinador jovem que tem potencial. Para quem acompanhou um pouco daquele esporte, sabe o estilo de jogo dele, né? Um cara que geralmente é mais reativo, mas que quando os times dele têm a bola no pé, costumam ser muito verticais, costumam explorar bastante os lados do campo. Então eu acredito que vai ser um teste talvez mais interessante do que o de domingo para o Cruzeiro, né? Porque o defensa tem mais qualidade, tem um time até um pouquinho mais experiente. Eu acredito que essa chegada do Mariano Sosso vai dar um ambiente um pouco mais propício para que o defensa venha a crescer. Fora que a estreia também, né? Talvez por ser estreia, ter aí um Cruzeiro voltando a jogar depois de muito tempo, em algum momento isso venha a pesar. Mesmo assim, vejo o Cruzeiro bem à frente, mas vale ter um cuidado aí com o jogo mais físico do defensa, com um ataque leve. O ataque do defensa é um ataque leve, mas por outro lado é uma defesa que por muitos momentos costuma ser espaçada, sofrer bastante em termos de bola parada, enfim. Vejo aí um bom cenário para o Cruzeiro vencer o defensa, e vai ser importante, né? Não só dentro da própria competição, para que o Cruzeiro chegue com mais moral para o jogo de domingo, mas até para seguir dando confiança para esses jogadores, né? Para logo depois deles terem voltado a treinar, já terem essa confiança aí de vencer um jogo, né? Isso é bem interessante para o que vem pela frente.